Bom dia, Berimbau. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Nova Era. Hoje nós vamos falar sobre o estresse. O estresse, falar sobre ele, é algo que todo mundo fala, na verdade. Mas pouca gente sabe o que de fato é esse mal. As pessoas usam essa palavra para dizer que o dia foi corrido, com um monte de coisas para fazer. Mas isso não necessariamente gera sinais de estresse. Um mecanismo fisiológico sem o qual nem o ser humano, nem os animais teriam sobrevivido até os dias de hoje. Quando nossos ancestrais se deparavam com situações de perigo, como um encontro inesperado com um animal, precisava defender-se, seja atacando ou fugindo. As duas reações possíveis demandam uma série de ajustes do corpo. O batimento cardíaco acelera porque tem que bombear mais sangue. Os músculos precisam receber mais energia. Há um aumento da respiração e da pressão arterial, entre outras coisas. Atualmente, vendo a entidade enfrentando problemas bem diversos da selva, como pressões para atingir metas, o corpo continua preparando-nos para lutar ou fugir, quando nós sentimos ameaçados. Mas, em geral, não partimos para a briga física, nem saímos em disparada. E toda a adrenalina, por exemplo, fica liberada em nosso sangue, fica sem função. Os sinais do estresse. Ninguém adoece devido ao estresse, de um dia para o outro. E o próprio corpo avisa que as coisas não vão bem. Basta prestar atenção. Confira agora alguns sinais que vou citar que indicam o estresse, que é a sensação de desgaste constante, alteração de sono, dormir demais ou pouco, tensão muscular, o formigamento na face ou nas mãos, por exemplo, problemas de pele, hipertensão, mudança de apetite, alteração do humor, perda de interesse pelas coisas, problemas de atenção, concentração em memória, a ansiedade e até a depressão. O que causa o estresse? Os chamados estressores podem ser os internos, que é da própria pessoa, ligado à característica de personalidade, como perfeccionismo, pressa, querer fazer tudo ao mesmo tempo. E os externos, que são do ambiente, que é a mudança em geral, até mesmo as positivas, desencadeiam o estresse, porque exigem uma adaptação. Assim, são grandes fatores estressantes externos, por exemplo. O nascimento de um filho, mudanças profissionais, troca de emprego, promoção, demissão, a aposentadoria, mudança de casa, divórcio, doença ou morte de pessoas queridas. Mas há também os pequenos, como o trânsito, que pode acabar tendo um peso importante para muitas pessoas. Tão estressante é um fator, depende sempre do fator em si e da forma que as pessoas lidam com ele. Como evitar e tratar do estresse? É bom lembrar que estresse todo mundo tem, mas até certo ponto, né? No dia a dia, situações diversas apresentam para as pessoas que as adaptam a elas. É preciso ter estresse para poder viver. O problema é quando ele se torna excessivo, quando supera a capacidade de adaptação da pessoa, ou quando persiste por muito tempo. Algumas atitudes simples podem evitar ou amenizar o estresse, que é elas: dormir direito, cuidar da saúde, alimentar-se de forma saudável, fazer uma atividade física, proporcionar-se momentos de prazer junto com a família, com amigos, refletir sobre a maneira de lidar com as situações e buscar mudança. Se com esses cuidados a própria pessoa não conseguir controlar os níveis de estresse, deve procurar uma ajuda profissional. Existem 3 procedimentos que ajudam a tratar do estresse também, que é identificar os estressores, o que está me incomodando, o que está me fazendo mal, aumentar a resistência pessoal a ele. Se há algo que está me incomodando, o que eu posso fazer para evitar que aquilo pare de me incomodar? Como que eu posso ignorar a situação? E quando for possível, eliminar aquilo que está me incomodando, aquilo que está me fazendo ficar estressado. Então, estressante é um fator que depende sempre do fator em si. Como assim? Que é de uma forma que a pessoa lida com a situação. No tratamento, o psicólogo ajuda o paciente a encontrar formas de contornar os estressores, que não podem ser mudados.
Se meu problema é o trânsito, um exemplo que eu dou, vou tentar horários, rotas, alternativas que possam me fazer evitar aquela situação. Se eu não tenho escolha, por exemplo, não vou ficar dentro do carro chorando e gritando ou batendo em todos em minha volta. Eu posso aproveitar esse tempo para ouvir uma música, um CD de um idioma diferente, ler algumas coisas enquanto está parado. Precisa resolver o que fazer com o problema. É necessário a gente aprender como lidar com a situação. Já os estressores internos, que é aquilo que está dentro de nós, eles são resultado de características da personalidade. Tem pessoas que às vezes é mais estressada por natureza, que requer um trabalho maior daí no caso. Ninguém muda com pequenas dicas e psicoterapia. Pode ser necessária? Claro que sim. Quando o jeito de lidar com as coisas é problemático, é aconselhável procurar um psicólogo, sim. O importante, em nenhum momento deve-se lançar mão da automedicação, já ir diretamente tomando um remédio, porque são coisas que a gente tem que aprender a lidar com a situação. Não existe medicação para tratar do estresse. Alguns médicos prescrevem complexos vitamínicos. Se o estresse for crônico e evoluir para um estado depressivo ou ansioso, encaminha-se para uma avaliação psiquiátrica. Aí precisa de uma avaliação médica. Bom, encerro aqui meu tema de hoje. Eu quero desejar a todos os queridos ouvintes, aos amigos da Rádio Nova Era, um bom feriado. Que Deus abençoe cada um. E terça-feira estaremos aqui, se Deus quiser, e um bom dia a todos.